E aí, cancerianos, tudo bem? Tô aqui para fazer a tiragem de tarô para vocês, março de 2022. E vamos lá. Lendon, tentando criar relações recíprocas, tentando ir ou estar em lugares onde nós nos sentimos acolhidos, onde nós sentimos que nós ganhamos de volta aquilo que nós damos. Alguns talvez tenham deixado para trás alguma coisa que não estava dando retorno. Seja pessoas que às vezes você achava que dava mais do que recebia delas, seja emprego que às vezes você podia estar achando que estava trabalhando e não estava recebendo o suficiente, ou qualquer coisa nesse sentido. Aqui, tá bom? Vida vai, vida vem, algo acontece aqui e pode ser que pelo fato de você abrir esse espaço na sua vida, deixando algo para trás ou mudando o ponto de vista, surge alguma coisa aqui que vai fazer você se interessar, né? Você pode se conectar com algo, de fato, ou você pode ser atingido por um sentimento, sabe? Alguma coisa que desperta aqui o seu interesse e aqui pode ser de fato mais emocional, tá? Aqui pode ser mais emocional ou mais a nível de relacionamento, talvez. Eu não sei exatamente. É como se alguma coisa fizesse, você inicia alguma coisa, algo que vai exigir de você um certo crescimento ainda, mas é algo que já faz você se sentir conectado, é algo que talvez faça você já acreditar no potencial de, cara, prosperidade, sabe? Talvez nessa área, talvez nessa empresa, talvez nesse tipo de emprego eu consiga de fato crescer, ou eu consiga com esse tipo de pessoa, né? Ou com essa pessoa aqui, talvez a gente possa estar realmente juntos, talvez até criar família, talvez durar muito tempo, alguma coisa nesse sentido, tá? Dois, três. Só um minuto. Isso. E aí, por conta disso, quando as coisas começam a ser geridas dessa maneira, talvez você encontre um lugar aqui na sua vida, você se coloca no momento onde você vai começar a equilibrar as coisas. Eu acredito que equilibrar mais as coisas do coração, tá? Você sabe quando a gente começa a comparar alguma coisa com o que ela já foi, com o que ela poderia ter sido, a gente começa a comparar a maneira como essa coisa nova se comporta com a gente. Então, por exemplo, se você trabalhava de um jeito e agora você trabalha de outro, você já pode estar, por exemplo, comparando ou se acalmando porque você está vendo a maneira diferente que essa coisa retorna, te dá retorno. Seja uma pessoa, você vai perceber também a diferença, né? Se você, por exemplo, queria mais atenção ou se você queria de fato alguém que ajudasse a bancar coisas financeiras, né? Nesse sentido, você pode perceber que talvez alguém que você esteja conhecendo agora é, já vem com isso pronto, já vem satisfazendo essas vontades que foram o que deu início para tudo isso. Então você pode começar a perceber que, cara, tudo isso que você quer, tudo isso que você quis, você é o suficiente para conseguir realizar, sabe? Você já está no início de conseguir realizar aquela coisa que no começo você queria, né? Então, para alguns aqui, pode ser também que a vida, de alguma maneira, faça você. Bom, é que pulou umas cartas aqui juntos, mas se for elas, sai de novo. Algumas coisas aqui podem fazer você perceber que você tem sim a capacidade. Sabe quando alguma coisa meio que vem e se prova para você, Câncer? Talvez você, por algum motivo, ganhe algum tipo de coisa. É o que eu tô falando. Talvez por algum motivo você ganhe algum tipo de coisa, ou você, de alguma maneira, entenda que. Ó, vamos começar de novo, que agora tem todas as cartas aqui, mas é o mesmo ritmo, ó. 10 de espadas e 7 de ouros, né? Nas cartas principais. Então, algumas coisas talvez você tenha entendido que, cara, tem que abrir mão, sabe? Às vezes você trabalhou por aquilo, você esperou aquilo, você nutriu aquilo, mas o retorno não estava satisfatório, sabe? A gente não chegou onde a gente queria chegar. Então, e aí, sabe, fazer o quê? Fazer como? Ficar aqui por quê, né? Se eu já fiquei, se o que eu sabia que eu podia fazer, se o que eu sabia que, né, se tudo que estava dependendo de mim, cara, eu fiz, então, né, esperar o que mais? Ah, minha mão tá amarela. Esperar o que mais, né? Então, por conta disso, a falta de reciprocidade, a falta de ganho, a falta de income mesmo, a falta daquilo que vem para você, seja de um emprego, seja de uma empresa, seja de uma pessoa, seja a falta de retorno financeiro, a falta de reconhecimento, de carinho, de amor, de valorização, de tudo. É isso que faz você olhar para uma coisa e falar, cara,
fica com Deus. Eu preciso seguir em frente, sabe? Porque é justamente essa falta de ganho que tá me fazendo, cara, não tô feliz, sabe? Não dá mais pra eu ficar aqui. A vida, como ela é muito boa e ela também não suporta vazios, quando qualquer buraco, né? Quando qualquer vazio é aberto, a vida já preenche. Então você abre esse espaço e algo já começa para você. Pode ser que você já até tenha começado, mas agora você começa a sintonizar-se a nível sentimental com isso daqui. Então você pode começar, por exemplo, a realmente acreditar nessa coisa nova que você está fazendo. Alguns aqui podem até agora ter uma ideia de outra coisa, né? Às vezes você começou a fazer alguma coisa ali ou começou a falar com bastante gente em aplicativo, qualquer coisa assim. Só para tapar buraco, mas agora surge algo que de fato faz você acreditar naquilo, né? E aí você vai falar, cara, eu quero nutrir isso, eu quero crescer isso, como fazer isso, né? E o fato de você ficar nessa como de fato fazer isso aqui crescer, como de fato levar isso para adiante, como de fato levar essa sementinha ou isso aqui, por exemplo, para um relacionamento sério ou para algo que me traga prosperidade, você vai então começar analisar muito as coisas. Alguns aqui podem até precisar de alguém ou procurar alguém, por exemplo, para te orientar, para falar, para te dar respostas, né? Ou para te ajudar a solucionar ou a entender alguma coisa de uma maneira, mas de fato você está tentando entender qual é o melhor jeito de juntar tudo isso para conseguir um objetivo, né? Seja juntar você e outra pessoa, seja ser mais cooperativo ou conseguir cooperação de outras coisas, né, em relação a você, mas aqui é o foco. De fato, tentar ser o mais inteligente possível para conseguir chegar num objetivo que é o que você tem. Alguns aqui podem até ter alguém ou algo que te ajude a se capacitar. Então, por exemplo, às vezes você está querendo estudar alguma coisa ou você está querendo, sei lá, começar alguma coisa e alguém fala, tipo, sei lá, você começa a pensar em treinar, por exemplo. E aí às vezes alguém te chama, sabe? Tipo, vamos comigo, alguém que já sabe fazer. E aí você tem ali um exemplo, né, para você se inspirar ou você ver como faz, pelo menos. Ou alguém que, por exemplo, te fornece livro ou alguma coisa, sabe? Que te ajuda a capacitar-se para aquilo que você está tentando. Tudo bem. O fato de alguém que surge na sua vida ou de uma proposta que pode ser, eu acho que pode ser mais uma pessoa, tá? É alguém muito estável, é alguém muito duradouro, é alguém muito cheia daquilo que você já quer, sabe? Então, se por exemplo você quer, sei lá, estabilidade financeira, essa pessoa já tem muito faz muito tempo, sabe? Se você quer estabilidade emocional, essa pessoa já tem muito, já faz muito tempo. Se você quer autoconfiança, cara, ela é praticamente a Anitta. Então, assim, alguém com muita coisa, sabe? Mas é interessante porque o fato dessa pessoa ser alguém com muita coisa, talvez ela lembre de uma época onde talvez ela não tivesse tudo isso, sabe? Então é uma pessoa ou é uma proposta que, cara, tem bastante coisa para você poder crescer ali também, sabe? Às vezes a pessoa não de fato oferece algo, mas às vezes você consegue captar, sabe? Os sinais daquilo que você precisa aprender, às vezes vendo ela, ou vendo ela trabalhando, ou vendo ela falando, ou vendo ela fazendo, já é o suficiente para você saber exatamente aonde você tem que mexer, como você tem que começar, como você tem que se comportar. O problema aqui é que, sabe, quando você, por exemplo, você está na página 1, você está começando agora, né? Você é um aprendiz. Você está na página 1 de alguma coisa, e aí você está vendo alguém que está na página 40 de alguma coisa. E aí você começa a se comparar e fala, cara, eu nunca vou conseguir chegar lá, sabe? É muito trabalho, é muita mudança, é muita coisa, tudo é muito e tal. E você pode começar a se sentir sobrecarregado pelo peso de tentar ser bom o suficiente para aquilo que você está querendo realizar, para aquilo que você está querendo conquistar, ou para uma pessoa também aqui, né? Mas o fato, cara, é que você está comparando tipo o seu início com uma coisa muito já estruturada de outra pessoa, sabe? Inclusive, se você não sabe, procura na internet. Esses dias eu vi alguma coisa da Amazon, o começo do site da Amazon, acho que era 1980, 1990, sei lá. E aí, tipo, é uma placa e um cara e uma escrivaninha, sabe? Tipo, é o começo da Amazon, sabe? E agora você olha para a Amazon, é uma das maiores empresas do planeta, acho que, né, de que já existiram também. Então, provavelmente, né? Então, só que assim, no começo era uma placa, um cara e uma mesa, não tinha mais do que isso, sabe? Só que se você se comparar hoje com uma coisa dessas, fala, cara, como que eu chego nisso? Não dá, sabe? Mas dá, passo a passo dá. Se você pega o seu um e o 2 e o 2, dá, entende? É isso que eu tô querendo te dizer. Se você se sente muito ocupado, ou muito sobrecarregado, ou muito cheio de responsabilidade, ou muito, cara, eu não sou bom o suficiente para isso, é porque na verdade você está tentando dar um salto que ninguém deu. Nem essa pessoa em quem você está se espelhando, nem essa pessoa em quem você está se inspirando deu esse salto, entende? Ninguém dá. Isso vai fazer com que você se recaia um pouco. Alguns aqui podem, por exemplo, querer ficar sozinho, querer meditar. Outros podem querer viajar, né? Alguns vão ficar, cara, eu queria que alguém viesse me ajudar.
sabe? Eu queria que alguém viesse me ajudar, eu queria que alguém viesse resolver, eu queria que alguém viesse me falar do que fazer. Essa pessoa não vem. Quando essa pessoa não vem e você cansa de esperar, alguém pode te dar algum tipo de consolo, tá? Pode ser que, por exemplo, sei lá, você vai jogar tarô com alguém e a pessoa fala, cara, você tem capacidade, né? Então, tipo, cara, que legal que eu sei que eu posso, mas a sua vida continua a mesma, né? Se você não fizer nada, né? Então, pode ser que alguém até te dê algum tipo de consolo ou algum tipo de incentivo, ok? Mas ninguém vai resolver pra você, ninguém vai fazer pra você, sabe? Isso faz com que no seu interior, porque você ainda tem um espaço vazio, né? Das coisas que você largou pra trás e tal, isso vai fazer no seu interior nascer alguma coisa de valor dentro de você. Então pode ser que você queira começar, ou você comece de fato a se sentir mais bonito, mais atlético, você pode começar a meditar, você pode começar a se exercitar, a trabalhar, a fazer crossfit, a fazer bicicleta, a se maquiar, você pode querer fazer procedimentos estéticos, fazer dieta. Alguns podem querer mudar alimentação, por exemplo, sei lá, parar de comer carne, ou comer diferente, ou comer isso, comer aquilo. Tem 1 milhão de coisas que eu não conheço, né? Eu não faço nada. Mas você pode começar a querer fazer essas coisas porque é como se você estivesse centralizando agora uma questão de autoestima, mas uma questão de valorização dentro de você. Então, tipo, cara, eu quero confiar no meu corpo, eu quero confiar em mim, sabe? Então eu tenho que centralizar. Então, tipo assim, se a confiança é em mim, então eu tenho se o que eu tenho sou eu, então eu tenho que confiar em mim, então eu tenho que ver em mim. Isso faz sentido na situação, porque você então começa a ver em você o que você pode fazer para você sentir orgulho de você. Então é como se você começasse a falar, cara, é o óbvio, mas é interessante porque talvez caia a ficha pra você, sabe? Tipo, então, tipo, não adianta eu ficar querendo chegar lá, sabe? Eu preciso ver o que aquela pessoa estudou, sentar e ler, sabe? Não adianta eu ficar, ai, quero, quero, quero. É como se você entendesse agora a parte prática, sabe? A parte comportamento, o que eu tenho que fazer para chegar lá, sabe? Só querer, você tá vendo que só querer não tá levando em lugar nenhum. Então agora você vai entender o que eu preciso fazer. Isso é interessante, né? Quando isso cai para você, essa ficha, é de fato, você vai então começar a nascer a sua força interior, sabe? Então você vai perceber que, cara, você tem sim, por exemplo, persistência, você tem força de vontade, você vai perceber que, cara, você é uma pessoa que talvez haja ou consiga resolver as coisas em um curto prazo de tempo, principalmente quando você deixa em cima da hora. Então você vai começar a perceber aquelas coisas que estão dentro de você e que você falou, cara, talvez isso aqui eu não estivesse prestando muito. Sabe quando a gente está prestando muita atenção, tipo, o que a outra pessoa está fazendo, o que a outra pessoa está me dando, o que a outra pessoa está me falando, o que a outra pessoa está se comportando, como o meu trabalho está indo, como os clientes estão vendo. Sabe quando a gente passa muito tempo olhando os outros, os outros, os outros, os outros, e o que eles fazem pra gente, o que eles falam pra gente, o que eles falam da gente, como eles veem a gente, e a gente esquece de olhar pra gente, né? A gente fica tão lá e aqui nada. E você talvez comece a retornar para esse eu interior, né? E o que eu faço, o que eu sei, o quanto eu sou bom, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso, né, aumentar e tal, o que eu preciso diminuir. Isso vai fazer com que você fala, cara, agora eu consigo entender por que, que aquela situação no passado fazia eu me sentir não valorizado, sabe? Eu consigo entender por que, que eu cheguei naquilo. E isso é muito interessante, porque talvez você vai perceber que na verdade você tentou se provar para algo ou se provar para alguém, sabe? Talvez você tivesse, por exemplo, querendo mostrar para alguém que sim, você era uma boa opção, sim, você era um bom funcionário, sim, você era um bom aluno, sim, você era um bom isso, um bom aquilo, sim, você poderia conquistar aquela pessoa, você seria um namorado legal, porque, ai, sabe aquelas pessoas que ficam postando na internet, por exemplo, ai, minha mãe, não sei, minha mãe fez um bêbado, mas não fez um infiel. Sabe quando a gente fica tentando postar essas coisas porque a gente quer criar uma imagem no público, certo? Tudo que a gente posta é porque a gente quer criar uma imagem para as outras pessoas da gente, a gente quer projetar algo. E às vezes você vai entender que, cara, justamente o que você tentou provar foi algo que deu problema, porque você estava mais lá do que aqui, entende? Então, a vida vai fazer isso com você e você vai perceber que, cara, talvez agora você se perceba de fato. Talvez agora você comece a ver que, cara, aquele sentimento de desvalor, aquele sentimento de perca, aquele sentimento de perca de oportunidade, perca de dinheiro, perca de confiança, perca de confiança em si mesmo, tudo aquilo que fez você se sentir menos ou perdido, você começa a falar, cara, agora você consegue ver toda essa situação sobre uma outra luz, né? Isso vai fazer com que você cure aquele seu desejo de felicidade duradoura, de felicidade com outras pessoas. Porque talvez você passe o mês inteiro falando, Brenda, eu não acredito, sabe? Em ser feliz com outra pessoa, eu não acredito. Eu não acredito
em coisas muito duradouras também não. Não acredito que dá pra ser feliz em tudo não, entendeu? Até dá pra ganhar dinheiro, mas daí o amor tá cagado, ou então você tá feliz com alguém, mas daí o dinheiro sei lá o quê, ou a família sei lá o quê, ou a saúde sei lá o quê. E cara, aqui você pode voltar e falar, cara, não, pera. Sabe? Eu tava, aquele ponto de vista eu estava tendo quando eu estava machucado. Agora que eu tô bem, eu tô vendo a vida de um ponto de vista melhor, sabe? De mais luz. Para alguns você começa a se curar daqui. Né? Outros podem encontrar algo bem interessante para o final do mês também, tá? Talvez você comece a se conectar com algo, talvez essa coisa que começa aqui, uma coisa muito conectada, muito real. Às vezes você começa a se curar porque algo ressoa para você. Às vezes alguém é muito parecido com você, às vezes alguém te entende muito bem, ou às vezes você consegue se ver nesse trabalho que você começa a fazer, nesse estudo que você começa a ter. Você começa a se ver a sua alma naquilo, sabe? É como se, cara, realmente é para mim isso, sabe? Como se fosse, cara, faz sentido estar na minha vida porque, porra, é muito eu. Então, isso pode ser um processo de cura e de uma nova esperança para vocês aqui. Isso é muito bonito, Câncer. Para quem estiver se relacionando com pessoas do signo de Sagitário. Com Sagitário eu vejo bastante individualismo aqui, mas eu vejo bastante caçadores. É como se as pessoas tivessem, não, quem faz acontecer sou eu, não, é do meu jeito, quem conquista sou eu, tudo sou eu. Com Sagitário tá uma coisa bem assim. Para quem estiver se relacionando com Virgem, com Virgem vocês podem viajar, né? Ou Virgem pode ser alguém que vem e te ajude a resolver uma situação, sabe? Às vezes a pessoa te dá uma luz sobre alguma coisa ou um novo ponto de vista e tal. E aí você fala, cara, agora eu consigo começar a trabalhar no processo para resolver ou para ficar melhor isso daqui, sabe? Talvez seja uma situação da sua vida ou seja a situação, né, de vocês dois aí. Para quem estiver se relacionando com o leão, cara, pode ser que surja alguém de leão que faça você ter novos insights ou faça você ver as coisas de um ponto de vista diferente ou uma verdade sobre alguém de leão é revelada para você. Pode ser que alguém se declare para você, mas pode ser que você comece a ver coisas na pessoa de leão que você ainda não via, sabe? Alguma coisa, você fica tipo Talvez você perceba que você se sente diferente por ela, de alguma maneira, tá? Para quem estiver se relacionando com pessoas de aquário, com aquário as coisas estão ótimas, tá? A pessoa de aquário ela é ótima, você é ótimo, vocês se dão muito bem, vocês se entendem muito bem, pode ser que vocês se casem ou vocês tenham filhos, engravidem, alguma coisa assim, mas se não for tudo isso, também é aquela coisa do tipo, cara, a gente se entende, sabe? A gente é muito parecido, ou essa pessoa me entende muito, então é uma felicidade que é como se fosse um casamento, mas é um casamento afetivo, né? Não de fato um contrato, é um casamento afetivo, tipo uma coisa, cara, incrível, sabe? E é isso. Deixa eu ver se teve mais gente aqui, só um minutinho. Aqui. Para quem estiver se relacionando com pessoas dos signos de terra, que é touro, virgem e capricórnio, cara, pode ser que alguém esteja assumindo muita responsabilidade, pode ser que alguém esteja muito cansado por algum motivo que eu não sei qual é. Tá? Às vezes fica aquela coisa do, você, não, porque você isso, não, mas você aquilo, sabe aquela briga do você, né? Alguns vão falar, cara, já que você não faz nada, então eu vou cuidar de mim, tá? Então pode ser que com o touro as pessoas fiquem um pouco mais individualistas aqui porque elas estão se sentindo sobrecarregadas ou deixadas de lado de alguma maneira, sabe? Tipo, o que eu quero não importa, o que eu penso não importa, do jeito que eu quero não importa, então eu faço pra mim e cada um faz por si, né? Então, com todo tem uma tendência a ficar um pouco mais individualistas aqui, tá? E é isso, não teve os outros signos, gente. Espero que vocês voltem. Eu pretendo postar vídeo de signos igual esse todo começo e meio de mês e outros signos de tarô intuitivo e escolher montes, etc. durante o mês, né? Então, se quem quiser acompanhar, eu fico muito feliz. Beijo grande e até a próxima, Câncer.